a carta que ele coloca. Aí depois, então, também teve um momento de crise, instabilidade, assumiu o vice Café Filho, depois esse vice Café Filho inventa uma doença meio misteriosa, vem outro. Tem muito assunto. E o Vargas, como que ele foi como... Ele chegou a... É presidente mesmo? Naquela época lá era o quê, professor? Então, é a primeira. Então, vamos começar com o Brasil, então, sofreu um golpe militar em 1889, que é a proclamação da República. A gente nunca pode esquecer isso, que foi um golpe, né, uma quartelada. Então, aí, vamos abreviar, né? Então, foi instalada, então, a República, né? A monarquia acabou, tal, Dom Pedro foi por exílio, e aí era o que a gente chama hoje, né? Não era chamado na época da República Velha, né? E aí, nos anos 20, surgiu o chamado movimento tenentista. Já antes, já havia, infelizmente, uma infiltração positivista no Exército Brasileiro. Infelizmente, o positivismo do Augusto Conte entrou com força no Brasil, contaminou muito o pensamento das Forças Armadas, principalmente do Exército, né? E então, aí nos anos 20, houve um movimento tenentista que tem muita coisa do positivismo, apesar de muita gente falar que não tem nada a ver, é outra história, não, mas tem muitas linhas parecidas. E esse movimento tenentista queria o fim da República Velha, ou pelo menos queria mudanças bem grandes, né? Então, esse movimento tenentista que fez, né, não vamos entrar aqui em detalhes, né, fez várias campanhas aí contra a República Velha, conseguiu, com uma crise no governo do Washington Luiz, boa parte causada também por causa da quebra da Bolsa de Nova York em 29, mas também problemas políticos internos, que eu não vou entrar em detalhes. E aí conseguiram, então, dar o golpe em 1930 e conseguiram, então, colocar no poder o Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas inicialmente era um aliado tenentista. A Revolução de 1930 foi uma revolução patrocinada pelos tenentistas, né? O Vargas fez uma aliança com eles, né? Então, os principais nomes do tenentismo, inclusive Juarez Távora, o principal nome, talvez, do tenentismo, era braço direito do Getúlio Vargas, era conhecido como vice-rei do Norte e Nordeste do Brasil, ele que mandava no Norte e Nordeste. E o objetivo inicial, pelo menos declarado, né, o que não era verdade, obviamente, que sempre esses ditadores, golpistas mentem as intenções, era pacificar o Brasil e convocar novas eleições, né? Esse era o Isso intuito. não aconteceu. E aí, então, a elite aqui de São Paulo, o Estado de São Paulo se revoltou e fez a Revolução de 1932, pressionando, então, Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas, na sequência, então, convocou uma nova constituinte para fazer uma nova... Constituinte é um grupo de pessoas que redigem uma Constituição, então ele convocou deputados para fazer uma nova Constituição, né? Esse grupo de pessoas chama Constituinte, né? Aí foi feita uma nova Constituição no Brasil, a anterior era de 1891, para, então, ter uma nova república, uma nova cara e tal. E ele foi eleito, o Getúlio Vargas só foi eleito uma vez, ele ficou 15 anos no poder, numa primeira fase, e depois ele foi eleito em 1950 e se suicidou em 54. Só em 50 que ele foi eleito, hein? De 30 a 45 que ele governou o Brasil, nunca foi eleito pelo voto popular. Foi só no... Um foi no golpe de Estado, depois de uma eleição indireta, e depois se manteve num outro golpe de Estado. E ele era patrocinado por alguém, professor? Ele era ligado justamente aos grupos tenentistas, né? Lógico que tem empresários, né? Algumas elites não ligadas a São Paulo acabaram, então, apoiando ele, né? O Getúlio Vargas pessoalmente odiava São Paulo, né? Odiava. Ele tinha aversão a São Paulo, porque São Paulo representava toda aquela aristocracia que ele odiava. São Paulo representava a livre iniciativa que ele também odiava, né? O que o Getúlio Vargas pensava? O Getúlio Vargas era um positivista nato, né? Ele gostava das ideias de Júlio de Castilhos, que era o principal positivista lá do Sul, o movimento do pensamento dele é chamado castelismo, né? E o que resumindo, o que significaria o positivismo aqui para nós, né? Não entrar em grande teoria. Significa tudo tem que passar pela mão do Estado. Então, reforma social é na mão do Estado, a relação patrão-empregado, o Estado tem que estar no meio, não poderia ter partido político, é tudo na mão do Estado, é o poder executivo que manda, o judiciário e o legislativo tem que estar subordinados ao executivo, e o legislativo talvez seja conveniente nem existir,
Então, era um fortalecimento do Estado em detrimento de mais liberdade para a sociedade. E o Getúlio Vargas também não gostava das autonomias dos estados. É importante saber que a Primeira República, os estados no Brasil tinham uma autonomia, parecia mais ou menos, não era tão igual a dos Estados Unidos, mas era muito mal. Os estados tinham uma autonomia muito maior do que hoje. Então, o estado de São Paulo tinha uma autonomia muito maior que hoje, o da Bahia, do Rio de Janeiro, não dá nem para comparar. A ponto de um estado poder ter o direito de cobrar imposto de importação de outro estado. Ô, louco. Podiam escrever seus próprios códigos de processo. Então, por exemplo, São Nossa. Paulo tinha o Código de Processo Civil Paulista. Aí O primeiro Código de Processo Civil Nacional é de 1939. Nossa. Então, os estados, porque isso aí foi inspirado nos Estados Unidos mesmo, na Primeira República, se inspirou muito no que acontecia lá no norte, né? Então, esses estados tinham uma profunda autonomia. Isso aí normalmente é ignorado, né? As pessoas não divulgam isso, né? Sim. Isso aí tinha um contrapeso enorme com o poder federal. Então, na prática, quem mandava no Brasil eram os governos locais, né? O presidente não tinha tanta força como tem hoje em dia no Brasil. O Getúlio Vargas, então, centralizou muito o poder, chegou a queimar todas as bandeiras dos estados de modo simbólico. Caramba. Agora não continuou tendo estado. Mas o que ele quis dizer? Agora essa história de ter estado autônomo não é. É só por uma mera divisão administrativa. Quem manda aqui sou eu, quem manda é o governo federal. Caramba, ele fez isso daí. Fez. Perseguiu a oposição violentamente. Aí no final das contas ele acabou se suicidando. Então, pra falar aí que entrou no livro, na história, não foi alguma coisa foi, assim? saiu da vida política para entrar na história. Mas antes, então ele estava governando. Em 34 ele teve a Constituição, governou com uma eleição indireta. Em 37 ele deu um outro golpe de Estado, que hoje se chama autogolpe, né? Quando a pessoa está no poder e dá um golpe de Estado, muitos autores dizem que isso aí chama autogolpe, que é correto, é diferente o conceito de você estar fora do coisa, não deixa de ser um autogolpe. Ele deu um autogolpe em 37, estabeleceu a pior ditadura da história do Brasil, matou um monte de opositores, estabeleceu um departamento que era encarregado de censura, né? Então eles invadiram então o Estado de São Paulo, o Jornal do Estado de São Paulo era o principal jornal do Brasil, né? Invadiram, na época não tinha televisão, né? As pessoas sabiam das coisas pelo rádio, né? O rádio começou a se popularizar no mundo nos anos 1920. Então ou era rádio, ou era boca a boca, ou era jornal, né? Então, ele assumiu o controle do Estado de São Paulo, pôs lá um carregado para assumir o controle do Estado de São Paulo. Foi isso, uma ditadura brutal, uma censura horrorosa, mandou para cadeia um monte de gente injusta, muita gente morreu na cadeia. E tem um monte de estradas em homenagem a ele. Em homenagem a ele. E foi um ditador brutal que acabou com a autonomia do Brasil, ajudou a estatizar esse Brasil. O Brasil de hoje, 2025, tem muita cara do Getúlio Vargas. Centralizado, com tendência à censura, tentar tolher a liberdade dos estados, né? Um estado gigante, estado paternalista. Foi no governo do Getúlio Vargas que se fez a CLT, né? Que atrasa o desenvolvimento do Brasil já há décadas, né? Até hoje nós temos uma sombra da CLT, né? Então, foi o MEC também, a criação do Getúlio Vargas. Então, o MEC foi uma criação dele, junto com um ministro lá dele horroroso, chamado Capanema, como é que chama? Gustavo de Capanema. Ele tinha ministros que eram, que eram simpáticos ao nazismo, como Felinto Miller, né? Nossa, então mesmo o Dutra, no começo, o Gaspar Dutra tinha uma certa simpatia pela Alemanha também. Ele tem muitos traços ruins, né? Não, péssimo. E o pessoal coloca ele como se fosse coloca uma estátua dele, né? E depois dele, aí é o Jânio Quadros que vem, professor? Aí ele foi derrubado num golpe os militares se cansaram dele, ele se apoiava no final do 1945, ele se apoiava em dois militares, principalmente o Dutra e o Góes Monteiro. Eles cansaram do Getúlio Vargas, estou resumindo, né? E tiraram ele do poder. Acabou, chega. Aí foram convocadas as eleições e o Dutra, que foi ministro do Getúlio, que tinha um histórico meio pró-Alemanha, se tornou presidente. Só que, surpreendentemente, o governo do Dutra, o governo do Eurico Gaspar Dutra, foi um bom governo dentro de certos limites, né? Sim.
que ele fez? Ele rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, ele abriu a economia, desenvolveu e ele não era corrupto. Então o Brasil respirou, de 46 a 50, o Brasil respirou bem. O Brasil aproveitou um certo crescimento que havia no mundo, relações boas com os Estados Unidos. O Dutra chegou a encontrar com o presidente americano, que na época era o Truman. Então a coisa parecia que é melhor. Só que esse homem, Getúlio Vargas, ainda volta em 1950. Aí ele é eleito pelo voto popular. Volta em 1950, Nossa. E aí nessa segunda fase que é feita a Petrobras, né? Então tudo que é essa estatal, essa mentalidade Petrobras, a CSN, acho que também foi ele que fez. A CSN foi já na década de 40, né? Foi um pouco antes, mas foi no governo dele. Foi também tudo a Eletrobras, que é estatal, né? Tudo que é estatal. A Vale, né? A Vale foi dessa época também, não é? A Vale eu já não sei. É mais ou menos essa época que eu tinha visto. 30? É por essa... eu já não tenho certeza. Eu sei que criou muitas estatais, esse Brasil grande. E aí o governo dele começou com muitos problemas políticos. Na época tinha uma oposição para valer, liderada por um homem que eu tenho muita simpatia, que é o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um grande opositor, né? E aí umas pessoas ligadas ao Getúlio Vargas tentaram matar o Carlos Lacerda, tentaram da Rua Toneleiro. E a situação ficou insustentável. Começou um movimento de impeachment contra o Getúlio Vargas e até uma pressão militar para ele renunciar. Em vez dele renunciar, ele se matou com um tiro no peito. Por que foi no peito e não na cabeça? Porque ele era muito vaidoso, ele não queria estragar a face dele no enterro, né? Caramba, e ele tão ruim, ele mesmo acabou com pra entrar na história, né? Saiu da política pra entrar na história. Entrou pela porta dos fundos, né? Que é uma carta, né, que ele coloca lá, né? A carta que ele coloca. Aí depois, então, também teve um momento de crise, instabilidade, assumiu o vice Café Filho, depois esse vice Café Filho inventa uma doença meio misteriosa, vem outro, e aí tem a eleição, que elegeu uma outra figura também lamentável, que é o Juscelino Kubitschek, que era varguista também, era uma pessoa que era ligada ao grupo do Vargas. Quando o Vargas porque o Vargas suspendeu os partidos políticos, acabou, não vai ter mais partido político, acabou o Congresso, acabou tudo. Aí quando voltou a redemocratização em 46, voltaram partidos políticos. Só que boa parte desses partidos políticos eram ligados ao Getúlio Vargas. O PTB era do Getúlio Vargas. O PSD também era ligado ao Getúlio Vargas. E quem realmente fazia oposição era a UDN, e que era ligado então ao Carlos Lacerda, né? Bom, aí em 1955 é eleito então o Juscelino Kubitschek, que era governador de Minas Gerais. Era um tipo muito simpático e tal, uma pessoa mineiro fala bem, né? Fala bem, muito risonho e tal. Então ele conquistou o Brasil. Mas ele teve uma política totalmente inflacionária, né? Então ele começou a inflação do Brasil disparou na época dele, a dívida externa também aumentou, e ele teve a infeliz ideia de construir Brasília, né? Nossa! Onde que ele se inspirou? Tá na biografia dele, hein? Ele, quando ele era governador de Minas Gerais, ele fez uma viagem para o Egito. E lá no Egito, ele viu um tal, fez um roteiro lá pelas pirâmides e outros locais, e lá ele soube que teve um imperador, um faraó do Egito, acho que era Amenaton, eu não lembro o nome, que construiu uma nova capital para o Egito. E ele coloca nas memórias dele, talvez essa minha visita lá, e sabendo desse faraó que tinha uma visão para o futuro e construiu uma nova capital, pode ter me influenciado a fazer Brasília, né? E a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, ele foi fazer lá no meio no meio do Brasil. Do Brasil, e ele gastou muito dinheiro nessa época também, né? Já tinha uma ideia antes, né? Vamos também ser honestos, já tinha uma ideia antes de mudar a capital. Porque era muito fácil cobrar, né? Quando a República foi instalada, o Rio de Janeiro ainda tinha aquela memória da monarquia, né? Palácios construídos no tempo do Dom Pedro II. Então, o Rio de Janeiro ainda respirava monarquia no tempo da Primeira República.
Então, havia uma ideia, então não, seria interessante mudar a capital, aí novos tempos e tal. Mas a ideia foi abortada por causa das questões financeiras, né? Sim. Mas chegou a ter estudos nessa linha. Esses estudos foram recuperados nos anos 50, e aí o Juscelino Kubitschek bateu o martelo e resolveu fazer Brasília lá no Centro-Oeste. E na época, assim, foi um impacto financeiro para o Brasil? Porque você falou Enorme. que o Brasil já estava meio quebrado, né? Enorme, enorme, E assim, né? a construção lá foi violenta, né? É violenta. Para se ter uma ideia, como o Juscelino já queria ter pressa, chegaram a enviar tijolo de avião. Nossa, Imagina o custo disso. Quer dizer, é uma coisa completamente insana, Nossa, enviaram né? tijolo De avião. Quer dizer, um custo enorme, né, para um país que não era rico. Para que construir uma nova capital, né? Para que uma coisa delirante daquela lá? E que não vai dar tempo de falar aqui. Mas Brasília é cheio de símbolos esotéricos. Não, mas né? se quiser, a gente pode até falar disso Que daí. eu teria que mostrar foto, tá? Mas é cheio de legal. símbolo esotérico, né? Invista em prata com a Real, Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.